Conversa Paralela, um papo de educadores para educadores e outros curiosos que quiserem participar desse grupinho. Apresentado por Cíntia Justino. Desenhar experiências de aprendizagem transforma o papel do professor, que deixa de ser alguém que transmite conteúdos e verifica se eles foram aprendidos, e passa a ser um designer de percursos educacionais. Essa é uma citação do livro STEAM em Sala de Aula, da Lilian Bassic e do Leandro de Holanda, de 2020. E aí tem um outro trecho aqui que foi retirado do trabalho de conclusão de curso do nosso convidado. É importante considerar também a relação entre complexidade e insanidade, e, consequentemente, simplicidade e sanidade. Relações exploradas pelo designer John Maeda em seu livro The Laws of Simplicity, de 2006. Eu trouxe essas citações, porque hoje nós vamos falar de um tema bastante complexo, que é a avaliação. E o nosso convidado, Eric Endo, é formado em design pela USP, São Paulo, e acabou de finalizar uma pós-graduação em neurociência na escola, pelo Instituto Singularidades. Atualmente é diretor de desenvolvimento de produto em uma escola privada de São Paulo, onde anteriormente também trabalhou como coordenador de avaliações e como professor de STEM. Foi gerente de tecnologia educacional, liderou a criação de plataformas digitais relacionadas à educação em escola pública e também desenvolveu uma série de produtos digitais. O Eric é desses colegas de trabalho silenciosos e com uma capacidade de pensar sistemicamente que poucas vezes eu vi. Ouve atentamente, mas, como podemos perceber, não deixa de colocar suas ideias em ação. Eric, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Uma honra poder falar com você aqui no Conversa Paralela. Obrigado você, sim, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar. E já queria também dizer aqui logo de cara que eu me sinto muito contemplado pela vinheta de abertura do podcast, porque ele deixa aberto assim uma conversa para educadores e para aqueles que querem fazer parte desse grupinho. E eu me considero uma pessoa muito mais pertencente a esse segundo grupo do que ao primeiro. Então, sou a pessoa que não sou educador, eu sou designer de formação, mas que gosto muito, assim, de educação e quero muito fazer parte desse grupinho e ter essas conversas com os educadores. Muito legal, Eric. Você sabe que quando eu vi essa citação da Lilian Bassic e do Leandro de Holanda, eu pensei em você. Eu falei assim, puxa, como essas profissões e como é que essas ideias, elas se conversam e como é que a gente está olhando para isso cada vez mais, né? Então, é muito legal que você possa estar aqui falando de um tema central. Todos os episódios anteriores do Conversa Paralela, todo mundo citou a avaliação como um ponto fundamental no processo de desenvolvimento da aprendizagem, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas a gente sempre começa perguntando da trajetória do educador, né? A gente quer saber. A gente conversou aqui com educadoras muito experientes, assim, que têm anos de escola, anos de educação. E essa pergunta, né, para a gente refletir sobre a nossa trajetória, é uma pergunta importante, porque ela nos situa. Mas aí, quando eu estava montando o roteiro para falar com você, eu pensei, poxa, hoje essa pergunta, ela é genuína, assim, ela tem um peso especial, né? Como é que você chegou aqui, Eric, na educação, nesse grupinho? Conta para gente. Legal. Acho que aqui, e talvez até eu escutando um pouco dos episódios anteriores, talvez aqui eu me alongue um pouquinho mais do que as outras colegas, mas enfim, vamos lá, que acho que é legal e acho que faz sentido também para o resto da conversa, entender um pouco dessa trajetória. Como eu disse, minha formação acadêmica é em design, então eu sou designer, né, de formação, e sempre atuei na área de design, né? Na faculdade é uma formação muito ampla, né? Lá na FAU, na FAUSP, a gente tem essa característica do curso, né? Normalmente em cursos de design, você ou escolhe uma frente, assim, vou fazer design gráfico, ou vou fazer design de produto. Lá a gente tinha que fazer as duas coisas obrigatoriamente, a gente podia escolher. Então era uma formação bem ampla, né? Então a gente tinha cadeiras ali
voltadas a design de produto, voltadas a design gráfico, e todas as coisas no meio disso, né? História do design, parte de filosofia, enfim, tem uma série de coisas. E eu cito isso porque eu tenho essa característica, assim, de uma formação generalista, assim, eu não me considero um mega especialista em nada específico, mas eu acho que ao conhecer diversas frentes, assim, respeitar, inclusive, assim, todas as áreas com que eu tenho interface, acho que isso traz possibilidades de conexão. E acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, né, da minha formação que começa já na faculdade, né? E aí eu trabalhava, assim, sempre nessa área de muito voltado para design de interfaces, né? Então, na época nem existia o termo de UX design, né? Que é o design de experiência do usuário. E eu sempre atuei nessa área, né? Como UX designer, por questão, assim, de demanda, quase por eu gostar muito, eu aprendi a programar. Não sou programador de formação, mas aprendi a programar trabalhando, né? Então, passei por 10 anos sempre atuando com isso, assim, produtos digitais, design de interface, programação e tudo mais. E aí, eventualmente, aconteceu algo assim comigo que foi meio que um chamado, assim, né? Eu cheguei nessa palavra conversando com outros colegas designers, que foi, eu tava num lugar super confortável, pensando em termos de desafio profissional e tudo mais. Então, trabalhando há muitos anos na mesma empresa, eu gostava muito, continuo tendo muito carinho por esse lugar, assim, mas era um lugar que eu trabalhava com a minha área de formação, que acho que é bem importante, e que a todo ano, a todo momento, a gente tinha novos desafios. Mas eventualmente eu comecei a sentir falta assim de alguma coisa. Acho que essa alguma coisa era muito do meu lugar assim de tipo de reflexão. Ah, o que eu como designer eu tô contribuindo para a sociedade como um todo. E de novo assim, não desmerecendo porque eu acho que só de você estar ali cumprindo, né, um papel assim, tendo a sua profissão e tudo mais, acho que isso já tem um valor. Mas eu comecei eventualmente, não sei até hoje o motivo, já passei, já falei sobre isso na terapia, e até hoje eu não tenho a resposta definitiva. Mas eu comecei a pensar muito sobre isso e eventualmente isso começou a me incomodar tanto que eu tomei uma decisão que foi assim, gente, eu vou sair. E como era um lugar que eu tava há muito tempo, eu falei, eu avisei com um ano de antecedência. Eu falei, gente, tá acontecendo tal coisa comigo, então eu quero fazer uma transição, eu quero sair, eu não sei pra onde eu vou. Mas é isso, eu quero que sim, eu quero colocar, estabelecer com vocês aqui uma data e é isso, assim, daqui um ano estarei saindo. Nesse um ano a gente pode fazer a transição da forma que for melhor para todo mundo, só estou avisando. E isso de fato aconteceu, eu avisei, eu não mudei de ideia no meio do caminho, eu continuei firme nessa ideia. E aí eu saí depois de um ano, meio que sem ter muita coisa, assim. Só que nesse um ano eu fui conversando com as pessoas, falando que eu ia fazer isso, né? E isso me abriu uma oportunidade específica que foi para trabalhar num projeto que foi o meu primeiro contato profissional, assim, com educação. Eu fui contratado como um consultor de UX para trabalhar num projeto que envolvia tecnologia em sala de aula na rede pública aqui de São Paulo, né? Então a gente tinha, era uma organização sem fins lucrativos, né, a contratante, e a gente estava fazendo esse trabalho como consultoria e a gente ajudava nesse projeto, né? Então foi o meu primeiro contato e a primeira coisa que eu senti muita diferença, acho que foi em relação às pessoas e à cultura. Então, quando eu dei essa migrada, né, eu falo, putz, eu tava numa área muito de tecnologia, startups, inovação. E aí eu fui para um lugar que ainda tinha essa questão, né, de tecnologia, inovação e ter uma cara assim de startup. Eu acho que só essa migrada para ir assim para um lugar que como era uma organização sem fins lucrativos, eles tinham projetos na área de educação, de segurança pública, de saúde, de mobilidade, então tinham várias coisas e acho que as pessoas que estavam lá, elas tinham uma formação mais diversa com a qual eu tinha mais contato, né? Eu sempre atuei muito em interface com gestores, administradores, designers e programadores, basicamente, né? E aí fora os clientes, que era uma consultoria onde eu trabalhava. E aí, indo para esse lugar, eu comecei a trabalhar com pares que eram psicólogos, pedagogos, enfim, pessoas da área da saúde. Então, para mim, foi muito legal isso, assim. Acho que foi uma primeira grande mudança. E eu senti que, assim, que quando eu entrei nesse lugar, eu falei, putz, me sinto mais encaminhado em relação a esse meu propósito, esse meu chamado, assim, né? Então, foi, acho que, um primeiro contato muito bacana. E acho que é importante citar também, como eu fazia com qualquer projeto de consultoria, como designer e também tendo um pouco dessa atuação de fazer a parte de pesquisa de design, antes de começar de fato o projeto, eu sempre faço um levantamento, estudo um pouco sobre a área que eu vou atuar. Sei lá, vou pegar um projeto de logística, eu faço alguma coisa para estudar sobre logística, entender um pouco melhor assim a dor do usuário, né, no final das contas.
E quando eu entrei nesse projeto, eu perguntei para os meus colegas de projeto, eu falei, gente, eu nunca trabalhei na área de educação, assim, o que vocês me sugerem, assim, para ler sobre educação? E a resposta que veio foi, leia Paulo Freire. E aí foi, assim, a primeira indicação, assim, de leitura, de pesquisa da vida, né? Na educação foi Paulo Freire, acho que isso é muito significativo para mim, né? Que foi o primeiro contato e, assim, comecei a entender um pouco mais esse mundo. Falei, nossa, que visão diferente do que eu tinha contato, assim, atuando nas outras áreas. E isso foi super bacana. E aí eu passei nesse projeto, né? Fiquei um tempo lá e depois eu fui chamado, por conta dos contatos que eu comecei a criar nesse projeto, a participar de um outro projeto que tinha a ver com desenvolvimento de. Eu já estava até pulando, eu ia falar desenvolvimento de uma plataforma, mas na verdade, quando eu fui convidado, nem existia a plataforma, né? Era um negócio novo na área de educação que estava surgindo, e aí o pessoal estava criando uma equipe multidisciplinar. Eles falaram: putz, tem lugar aqui para alguém da cadeira aqui de tecnologia, design, e que talvez seja da área de educação. E aí me indicaram, deu tudo certo, eu entrei, né, nessa iniciativa. E aí foi o meu segundo lugar, assim, né, de trabalho na área de educação, ainda numa cadeira muito técnica, né? Eu era o gerente de produto, eventualmente deu uma migrada, assim, para um líder técnico, mas era sempre nesse lugar mais técnico, assim, né? Mas foi muito legal, porque nessa iniciativa, eventualmente surgiu a ideia de ter a plataforma, começamos a desenvolver a plataforma, e da forma que a gente era organizado no trabalho, a gente tinha o time de tecnologia e o time que a gente chamava de time de conteúdo, né? Que era o pessoal que estava desenvolvendo o conteúdo que alimentava a plataforma. E era muito legal, porque eu, nesse lugar assim de gestor, eu tinha muito contato com o pessoal de conteúdo e muitas conversas. E para mim, isso foi aprofundando muito mais, assim, uma série de coisas. Então, eu falava muito sobre currículo. Então, era uma coisa muito interessante, porque a gente tinha que entender como o currículo era inserido na plataforma. E aí, para isso, eu precisava entender as estruturas de currículo. E, obviamente, não tem como não estudar um pouco sobre currículo, né? Então, eu comecei a ler até algumas coisas técnicas acadêmicas sobre currículo, que foi bem interessante, né? Falar o que que é currículo, isso aqui é currículo, isso aqui não é currículo, o que que faz parte do currículo ou não, e tomar as decisões para a plataforma, né? Ao mesmo tempo. Começou a surgir o tema de avaliação. Acho que nesse momento não foi o momento que eu falei mais profundamente sobre avaliação, mas haviam conversas, né, sobre avaliação nessas trocas. Mas foi, de novo, foi muito rico para mim nesse percurso, porque eu tinha essa troca constante com os educadores, com os pedagogos, com os curriculistas, né? Então era super interessante. E aí acho que foi mais ou menos nesse período que veio a pandemia e tudo mais, e acho que infelizmente, igual muitas pessoas, eu tive um burnout durante o período de pandemia. E aí eu falei, nossa, eu preciso talvez dar uma pausa, repensar algumas coisas e ver como que eu retomo aqui, né? Então, porque a pandemia, o burnout teve muito a ver com questões de trabalho, mas não só de trabalho, mas também de qualidade de vida, enfim, acho que, de novo, infelizmente, é algo que aconteceu para todo mundo, né? Foi muito triste esse período que a gente viveu. E aí, conforme eu fui me reorganizando, o lugar que eu fui voltando foi um lugar aí mais próximo ainda da educação, né? Eu falei, putz, acho que parte disso tem a ver com eu precisar respirar, parar de fazer um pouco o que eu sempre fiz e fazer algumas coisas diferentes. E aí surgiu de novo uma nova oportunidade para eu ir aí agora sim para uma escola, na rede privada aqui de São Paulo para trabalhar como professor de tecnologia, né, dentro de uma área de STEM. E também, junto com isso, eu fui incumbido de trabalhar no currículo de tecnologia, né, da escola. Então, eu já comecei a pegar, colher um pouquinho, né, dessas experiências anteriores e começar a produzir algo em cima disso, né? E aí algo mais na área da educação. Então, fiquei por um tempo nessa função. E aí algumas coisas paralelas que aconteciam eram envolvidas ao desenvolvimento de ferramentas, né, que no final eram de ferramentas de documentação de dados de aprendizagem, que no final das contas eram planilhas, mas tinha todo um pensar, né, sobre como a gente estruturava essas planilhas, o que era importante coletar nessas ferramentas. Isso também casava com uma formação que eu tive, né, quando eu estava na parte de tecnologia. Então, eu tive essa formação em dados, que era algo que eu não tinha também. Eu comecei a ter algumas oportunidades para me formar com isso, né? Então, foi muito legal para começar a pensar, nossa, dados e agora dados em educação, né? O que que isso significa? E isso também é um assunto, assim, já adiantando, acho que a gente vai voltar a falar mais sobre isso. É um assunto mega sensível na área da educação e eu super entendo de onde vem.
E é sensível porque eu acho que muitas das abordagens que a gente vê assim sobre dados na educação é abordagem que desrespeita até o papel do professor em sala de aula, né? E acho que, mas ao mesmo tempo é algo que eu considero muito importante a gente falar sobre dados de aprendizagem, dados na educação. A questão é como que a gente faz isso acontecer na prática de uma forma que respeita, contempla, que honra, né, o papel do professor em sala de aula e o papel da educação na sociedade, né? Então, feito esse parênteses aí voltando, eu estava nessa função, né, como professor, um pouco curriculista, olhando para essas ferramentas. E aí surgiu, essa foi assim a oportunidade, aí sim, mais com o pé na educação, que foi essa oportunidade de ser coordenador da área de avaliação nessa escola, né? Então o convite que a diretora me fez, ela foi, falou, Eric, a gente sabe que você não é educador de formação, mas você tem essa experiência, né, com educação, e você tem algo que a gente está precisando muito, que é esse olhar para os dados, para a documentação, e isso fica muito evidente na área de avaliação. Então surgiu essa oportunidade de você topar esse desafio, a gente tá te apoiando. E aí eu aceitei. E foi uma escolha, não foi das mais fáceis, mas foi muito importante eu ter feito essa escolha e eu não me arrependo, assim. Acho que foi isso também parte do que me trouxe até aqui hoje, né? Então, ter aceito esse convite foi muito legal, porque aí sim eu comecei a ter mais interface com os professores, lógico que nesse lugar não de sala de aula, assim, não em sala de aula, mas como coordenador. Eu entrava de vez em quando, obviamente, em sala de aula, fazer observação de aula, que é algo, de novo, muito importante, que eu vejo que tem muitos produtos que são produtos voltados para a educação, que você percebe, assim, que não teve uma pesquisa muito aprofundada, né, de sala de aula. São as pessoas que têm ideias mirabolantes, falam assim, nossa, isso vai resolver a vida do professor. E a pessoa não entrou em muitas aulas, assim, entrou em uma ou outra e fala, não é isso, só que não entrou recorrentemente, não detectou os padrões que acontecem, enfim, todos os desafios que vocês educadores conhecem. Mas foi uma experiência super legal, assim, eu fiquei por um ano, eu acho, nessa função, como coordenador de avaliação, aprendi muitas coisas e muito do aprendizado acho que foi fruto das discussões que a gente tinha sobre avaliação, muitas vezes discussões acaloradas, mas discussões importantes e significativas, assim, então foi muito formador para mim, né? Acho que muitas das coisas que eu busquei depois sobre avaliação tem a ver com esse movimento. E no meio desse processo eu comecei, né, após em neurociência na escola, querendo entender mais sobre educação, achei que era uma formação que complementava algumas coisas, né, que eu queria saber, que eu queria investigar mais. Agora, mais recentemente, eu não estou mais como esse coordenador, eu estou desenvolvendo um produto open source para a escola, que começa voltada para avaliação, mas a ideia é que ele amplie, né, um pouco o seu escopo, mas ele começa para avaliação e calhou com a finalização do meu TCC, né, que tem como proposta, acho que a gente vai falar mais para frente sobre isso, que tem como proposta de entrega ser um guia digital voltado para educadores, focado em avaliação e neurociência, né? Então, resumidamente, ou talvez nem tão resumidamente, foi assim que eu cheguei nesse momento atual, né? Na área de educação e olhando para avaliação hoje. Uau, é uma super trajetória, né, Eric? Eu acho que quando você vai contando, primeiro que eu vou lembrando, né, a gente se conheceu nessa última essa fase mais recente, né, do seu trabalho, você trabalhava na plataforma, a gente se conheceu ali, eu também era produtora de conteúdo e depois trabalhando nessa escola juntos, na coordenação e etc. Então eu vou lembrando de muitas coisas, incluindo as discussões acaloradas que tivemos, que eram, né, muito boas, mas é interessante porque a gente tá, esse episódio que a gente está gravando é o quinto episódio da temporada, então a gente tá ultrapassando os 50%, e essa temporada ela se chama Troca entre Pares. E aí eu queria fazer um comentário que eu acho que é bem, que tem muito a ver com o que com o que esse podcast tem dito, assim, né? Que é a formação em serviço. Acho que com você aconteceu uma coisa meio ao contrário do que comumente acontece. Você teve formação em serviço antes de ter a formação especificamente em educação, né? Porque essa troca com pares, essas conversas, essas discussões, elas foram te guiando. Acho que outra característica que você traz, apesar de não ser um educador de formação, mas uma característica de educador,
que é essa capacidade e qualidade de ser aprendiz, né? Então, depois da conversa e procurar o texto, essa curiosidade, né? Essa capacidade de pesquisa, a gente já falou muito aqui também do professor pesquisador. Então, no fundo, eu acho que você foi aí, né, unindo várias habilidades e trazendo aqui um olhar que eu acho que é um olhar que agrega muito a ideia de educação e de escola e de avaliação, como a gente vai tratar nesse episódio daqui para frente. Acho que outro ponto também que eu queria destacar da sua fala é esse olhar para os dados. Acho que essa é uma coisa que a gente sempre teve em comum nas discussões. A gente traz um olhar que às vezes é mais objetivo do que comumente se vê no mundo da educação, mas eu também fui aprendendo no caminho que essa não objetividade, ou muito, né, ou o que eu pensava ser objetividade, tem a ver com esse cuidado que a gente precisa ter ao tratar de dados na educação. Não é simples, né? A gente não está falando de um produto, sim ou não, isso ou aquilo, tem uma complexidade muito grande. Então, eu particularmente não conhecia toda essa trajetória, fiquei feliz de saber, e eu acho que ela deságua mesmo num educador. Acho que estamos falando aqui de um educador curioso, com todas as características que esse olhar para o mundo pode ter, né? Muito legal, muito bom saber da tua trajetória. Agora que a gente já conhece essa trajetória aí, né, que deságua num educador, a gente vai começar de fato a falar sobre o tema da nossa conversa aqui, começar a se aprofundar. Eu, particularmente, considero a avaliação um dos temas mais complexos da educação. Como professora, era muito difícil para mim pensar numa avaliação que fosse eficiente, que me trouxesse dados, que respeitasse o estudante e também respeitasse a trajetória que a gente tinha feito até ali, ao longo, né, de um módulo de aprendizagem, enfim. Porque justamente a gente está pensando numa avaliação que é meio e não fim. Então, para a gente situar todo mundo que está ouvindo, eu queria que você começasse esclarecendo mesmo que tipo de avaliação que a gente está falando aqui, né? A gente tem aí uma ideia, toda vez que a gente fala em avaliação, a primeira coisa que vem à cabeça é prova, mas como é que a gente diferencia essa ideia inicial, essa ideia mais tradicional de prova e de avaliação, para uma proposta de avaliação que seja para a aprendizagem? Então, vamos começar por aí, Eric. Legal, acho que é uma pergunta super importante, né, e bem relevante. E normalmente nas conversas eu gosto de começar falando um pouco sobre a questão da etimologia da palavra avaliação, né? Acho que aqui no Brasil a gente usa a palavra avaliação, que vem mais vinculado a uma palavra, que se não me engano é francesa, assim, do evaluer, que tem a ver com assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de algo. Enquanto, se você olha assim para a língua inglesa, a gente usa a palavra assessment. E quando você olha para o inglês, assim, assessment e evaluation são coisas diferentes. Então, evaluation é mais vinculado a essa mesma raiz que a gente tem na avaliação da palavra portuguesa, mas o assessment, enquanto palavra, ela vem do latim assidere, que é sentar-se ao lado. Então, tem uma questão aí já linguística, né, que é relacionada à questão de avaliação, porque no português a gente meio que coloca as duas coisas na mesma palavra. A gente não tem como distinguir, a não ser pelo contexto, né, se a gente está falando de avaliação assessment ou avaliação evaluation. E assim, já fazendo um recorte, a gente vai focar muito mais nessa avaliação assessment, que é o sentar-se ao lado, é o acompanhar, tem a ver com o meio mais do que o fim. Então esse é um primeiro recorte. E o segundo é que assim, a gente olha muito, eu acho, para prova, a gente até hoje considera provas como um sinônimo, de vez em quando, de avaliação, o que é muito triste, de certa forma, né? Porque você está limitando a visão de avaliação, mas porque quando a gente olha para a história da avaliação, né? Há 3.000 anos atrás, lá na China, você tinha processos que é um dos primeiros registros, assim, né? Do que quando você estuda história da avaliação aparecem, que tem a ver com a seleção de estudantes para fazerem parte de uma estrutura burocrática do imperador. Então era assim, era uma prova, no final das contas, que tinha um impacto muito grande na vida dessas pessoas, né? Então, porque se a pessoa ela era escolhida nesse processo, ela tinha uma vida que passava a ser muito boa, porque ela entrava
fazia parte, né, dessa estrutura do imperador, que era dos burocratas, né? Então ela tinha um ganho de vida muito grande. E, obviamente, quando começava a ter isso, você começava a ter sistemas de burla das provas, né? Então você tinha ali as pessoas começando a ter muitos esquemas para tipo, ah, você quer passar nessa prova, então tem essas formas de você conseguir ter uma vantagem. E aí depois tinha os antisistemas de você fazer essas coisas erradas na prova, né? Então tinha todo um mundo ali que gerava em torno dessa questão, né? Da prova como uma ferramenta para que selecionava ali, qualificava, julgava as pessoas e com o resultado disso garantia assim uma mudança real, assim, de vida das pessoas. E é muito curioso, porque você olha hoje, 3.000 anos depois, muito disso ainda é muito presente na sociedade. Então você tem provas para fazer vestibular. Você faz a prova para ver se você pode estudar naquela universidade que é pública. E aí, enfim, você é selecionado por uma prova. Você tem prova para entrar num time de futebol. Você tem a prova. Tudo bem, é uma característica diferente, mas é uma prova, ainda é um teste, né? Você tem um teste para entrar no time de futebol, você tem a prova para conseguir um emprego, você tem isso assim muito forte na sociedade, né? Então, eu também trago um pouco disso para a gente entender também porque isso é tão presente em sala de aula, porque a sala de aula, como fazendo parte da sociedade, como extensão, né, da sociedade, ela informando pessoas, né, para viverem em sociedade, isso acaba sendo muito presente, né, para o bem e para o mal. E o que a gente quer olhar, assim, quer focar, acho que olhar para se falar de aprendizagem em sala de aula, é que, assim, prova ela não é uma ferramenta inválida, é uma ferramenta muito válida, mas ela não pode ser a única ferramenta de avaliação em sala de aula, né? Então, aí pulando, assim, um tanto de anos, durante o século XX, começa a surgir a ideia de avaliação formativa e somativa, separando, né? Então, porque se é essa prova que seleciona e classifica as pessoas a gente considera como uma avaliação meio somativa, né, de final de percurso, o que começou a surgir no século XX foi a ideia de você, ah, não, mas vamos fazer provas ao longo do processo como um treinamento para você fazer essa prova final. Mas é isso, assim, quando começou essas discussões, eram discussões que falavam sobre o tempo em que a prova era aplicada, menos sobre a natureza dessa ferramenta avaliativa que é a prova, né? E aí, quando começaram assim a ter mudanças mais significativas nos currículos de educação básica, que começaram a cobrar outras coisas que não era só memorização, assim, tinha coisas a ver com pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e tudo mais. Aí foi quando começaram assim as discussões, acho que mais sérias sobre a natureza das ferramentas avaliativas, né? Então, acho que dentro dessa nossa conversa de hoje, a gente quer focar muito nesse lugar, assim, da avaliação, que é a avaliação formativa. A gente acho que pode super falar da importância da avaliação somativa, da avaliação diagnóstica também, né, que acontece antes de uma trilha, né, de aprendizagem, mas acho que o enfoque principal é na avaliação formativa, e eu acho que principalmente também na relação da avaliação com a instrução, porque também é algo muito presente nas escolas, a gente tende a separar, a gente fala assim, ah, não, eu estou dando aula, fiz meu planejamento de aula, eu vou parar aqui na semana tal do meu planejamento para poder fazer a avaliação. Como se a avaliação fosse algo separado do planejamento, enfim, da parte mais instrucional e tudo mais, né? E eu acho que é algo bem importante, assim, da gente discutir, debater, para ver como que, assim, primeiro, a importância, eu acho, da avaliação para o processo de aprendizagem, né? Então, como você trouxe, né, a avaliação para a aprendizagem, não a avaliação da aprendizagem, tão somente. E também como isso pode acontecer na prática, de forma que ela seja cada vez mais integrada, né, na parte instrucional, principalmente considerando contextos de metodologias ativas, né? Se o estudante ele está ali sempre fazendo algo, ele está criando algo, está prototipando algo, está pesquisando, é muito importante que a gente tenha uma clareza assim do que está sendo avaliado ao longo desse processo, porque a gente quer de fato que o estudante ele esteja fazendo muito das coisas, ele esteja ali no centro do processo de aprendizagem e aí o papel do professor em sala de aula é dar apoio para que essas coisas aconteçam, né? Dar o suporte, dar os direcionamentos e também fazer esse papel que a avaliação consegue fazer, acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? De dar informações para que o professor consiga monitorar esse processo de aprendizagem dos estudantes e, ao mesmo tempo, os próprios estudantes, ao terem contato e consciência, né, desses processos avaliativos, acho que eles aprendem também com esses próprios processos, né? Então, acho que esse seria um bom recorte, assim, do que a gente quer falar sobre a avaliação. Avaliação principalmente formativa e avaliação integrada com a parte instrucional em sala de aula. Perfeito.
Eu vou fazer aqui um parênteses, né, Eric, para dizer que esse episódio, acho que nenhum dos episódios tem por objetivo resolver um problema, né? Mas eu acho que esse episódio aqui, ele tem uma característica fundamental, que é implantar um problema, que é a gente parar e pensar sobre a avaliação e sua complexidade, assim, né? Se você estiver ouvindo e pensa assim, agora eu vou descobrir como eu faço uma boa avaliação, tenho uma má notícia, porque não é esse o objetivo. Quando a gente olha para essa avaliação que você está dizendo, que é sentar-se ao lado do estudante, essa abordagem é muito bonita, né? A gente está olhando aqui para o processo, para a complexidade, para como o professor eu sei que não é uma tradução literal, mas quando a gente fala em assessment, eu penso nisso mesmo, como é que o professor acessa o estudante, acessa aquilo que o estudante sabe, né? Que é quase que entrar lá na cabeça do estudante e dizer o que é que você aprendeu, quais habilidades você desenvolveu, quais as compreensões que você está fazendo ao longo dessa tua jornada. Esse é o objetivo desse episódio, assim, trazer complexidade e abrir a discussão. Onde a gente chega e a gente vai construindo com os tijolinhos. E para esclarecer também, vamos falar aqui, né, rapidamente, sistematizar esses 3 tipos de avaliação que você citou. Então, a avaliação diagnóstica, que acontece no início da jornada, em que o professor vai acessar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você falou do Paulo Freire, né? Ele contou isso para a gente, ninguém é uma página em branco, as pessoas trazem conhecimentos, trazem vivências e que devem ser consideradas para um processo de aprendizagem. A avaliação formativa, que acontece ao longo do processo e que vai dando dados para o professor de como esse estudante está acompanhando o desenvolvimento da aprendizagem. E, por fim, a avaliação somativa, que finaliza o processo. É sempre uma questão de parâmetro, porque se o processo também não tem fim, a somativa ela é o início de um novo processo. Mas a gente está falando mais dessa avaliação final. E aí, Eric, estudando para fazer essa nossa conversa aqui, eu me lembrei de um livro que eu li recentemente chamado As Mais Pequenas Coisas. É um livro da Mônica Guerra. E nesse livro tem um capítulo chamado A Arte de Perceber Indícios. É um livro que convida a gente a olhar para as coisas pequenas, com cuidado e atenção. Mas nesse capítulo, a autora narra o trecho de um filme em que tem um fotógrafo que tirou durante 14 anos fotografias do mesmo lugar. Então, ele tem mais de 4.000 fotos do mesmo local, no mesmo horário, que é o que ele chama de canto dele. Esse é o meu canto, o meu lugar. Ele um dia está mostrando essas fotos para uma pessoa e a pessoa olha, vai virando as páginas rapidamente, assim, né, passando, e fala, mas isso é tudo igual. E aí ele fala, se você olhar com essa rapidez que você está olhando, é tudo igual mesmo. Mas se você olhar demoradamente para essas fotos, você vai perceber diferenças entre elas. Tem dias de chuva, tem dias em que a luminosidade está diferente, as pessoas passando são diferentes, as estações do ano. Enfim, esse olhar demorado, né, para uma coisa que parece meio tudo igual. Conectando a essa ideia dessa narrativa do livro As Mais Pequenas Coisas, tem a ideia no capítulo 7 do livro Planejando para a Compreensão, né, que trata das questões de avaliação e de evidência de aprendizagem, tem uma passagem que diz assim, né, a avaliação efetiva se parece mais com um álbum de memórias, com lembranças e fotografias, do que com uma fotografia instantânea. Essas ideias, então, né, desse álbum todo igual, entre muitas aspas, e desse álbum de fotografias que deve ser a avaliação de aprendizagem, a avaliação efetiva, traz junto, né, essas ideias trazem junto a importância das evidências de aprendizagem, que é justamente como a gente vai acessar o estudante, como é que a gente vai ver que o estudante aprendeu, desenvolveu ou não aquela habilidade. Queria que você comentasse sobre isso, sobre a importância, né? O que são as evidências de aprendizagem e como isso se conecta com a avaliação.
Acho que tem uma coisa muito importante, assim, quando a gente vai discutir essa parte das evidências, que é, para mim, um dos pontos que podem servir de gancho muito importantes para as pessoas começarem a entender que, apesar de, na cabeça, talvez ter um pouco dessa separação, né, da avaliação com um processo mais instrucional, todos os bons professores, com certeza, eles estão avaliando muito, querendo, tendo essa consciência deles estarem avaliando ou não, sabe? Então, por mais que eles não estejam chamando um determinado processo de avaliação, acho que esses bons professores, eles estão a todo momento avaliando os estudantes. E aí é onde a gente começa a falar um pouco, assim, né, de quais características tem essas evidências, né? Porque então a gente está falando de avaliação, de acompanhamento, então quais são as evidências que eu tenho, né, da aprendizagem dos estudantes? Isso pode ter muitas caras, né? Ele pode ser desde umas questões orais, você tá ali em sala de aula, tá falando sobre algo e você faz uma pergunta, que pode ser, parecer uma pergunta despretensiosa, mas você sabe, assim, meio que intuitivamente, quase por experiência em sala de aula, que dependendo da resposta, da entonação da resposta, de quantas pessoas responderam com firmeza e tudo mais, enfim, são muitos dados ali, né, que o nosso cérebro ele vai processando, você consegue já ter um negócio que fala assim, opa, tipo, sinal amarelo aqui, acho que tem alguma coisa aqui que não pegar, deixa eu retomar. Então acho que é legal falar sobre isso, porque com certeza, assim, todos os professores que eu já conversei, eles, quando a gente vai falar sobre isso, eles falam, nossa, é verdade, porque eu faço de fato isso, né? Eu tô falando ali, aconteceu alguma coisa e é algo que eu sinto que eu preciso retomar, ou que eu preciso talvez acelerar, porque tá muito tranquilo. Então, todas essas coisas, elas têm a ver com evidências e com avaliação, né? E aí tem umas outras discussões do quanto que a gente tá fazendo isso de forma intencional. Então tem uma questão de intencionalidade por trás disso, né? De você planejar, você conseguir inserir ali algumas perguntas, né? Então, e aí talvez assim, saber todos o que pode ser uma evidência de aprendizagem, né? Ou quais são as possibilidades de evidência de aprendizagem, pode ajudar muito nisso, porque ele te dá muita flexibilidade. Então, assim, citando algumas possíveis evidências, né? Formatos, né? De evidência de aprendizagem. Então, são isso, sim, questões orais, observações. Observação, ele é, de alguma forma, uma evidência de aprendizagem, né? Ela pode ou não ser documentada. Acho que eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da relação entre evidência e documentação. Acho que são coisas também que a gente pode separar um pouco as discussões, porque muito das dores, né, quando a gente começa a falar também de evidência de aprendizagem, é muito difícil, professor, porque ele já começa, nossa, mas eu já não tenho tempo de fazer tal coisa aqui em sala de aula, já tá muito complicado, e ainda, além de tudo, eu ainda vou precisar documentar todas essas coisas. Talvez não documentar tudo, né? A gente vai falar um pouco sobre essa relação de documentação com avaliação, mas acho que é importante já deixar claro que eu considero que tem, assim, algumas. Elas são coisas muito relacionadas, né? A evidência de aprendizagem e a documentação pedagógica são coisas muito relacionadas, mas que não necessariamente são as mesmas coisas. Nem todas as evidências que você observa precisam ser documentadas, sabe? E isso acho que também tira um pouco desse peso, desse lugar, assim, de documentar 100% das coisas que acontecem em sala de aula. Mas aí voltando, né, para as evidências, são isso, assim, questões orais, observações, você olhar, assim, escutar um diálogo entre os estudantes, ele é uma evidência de aprendizagem. E aí você pode entrar para a parte mais tradicional, assim, quiz, teste, prova, tudo isso são, assim, evidências de aprendizagem também. Quando você traz questões mais abertas também, então tem a questão do formato, eu acho, né, de como você faz as perguntas, isso também te gera diferentes tipos de evidências. E tem toda a parte também que a gente pode pensar até de registro mesmo, né? De novo, voltando para a relação com documentação, mas se você grava um vídeo, grava um áudio, você tem algum registro ali, alguma documentação, nem que seja sua, todas essas coisas são possíveis evidências de aprendizagem, né? E aí, além disso, acho que tem algumas outras características, né, para ajudar a sistematizar um pouco mais, né, o que são essas evidências de aprendizagem, né? Então, ela pode ter escopos diferentes, no sentido de serem simples ou complexas. Algumas evidências você demanda um trabalho de construção que é muito mais complexo para ser gerada do que outras que é isso, né? Você faz uma pergunta, de vez em quando uma pergunta e a resposta que o estudante está dando já é uma evidência de aprendizagem mais simples do que talvez outra que seja o resultado final de um projeto, né? Então, tem essa característica, né? Tentando sistematizar um pouco as evidências, né? Podem ser simples ou complexas, elas podem ser de curto, médio ou longo prazo. Tem coisas que você lança ali e na hora você já coleta essa evidência. Tem coisas que você tem que, de novo, tem a ver com complexidade, mas tem a ver com tempo também. Você vai construindo para que você chegue nessa evidência depois de um arco ali do projeto, do plano de aula.
Tem a questão, acho que, da configuração, né? Ela pode ser uma evidência que você coleta de forma descontextualizada, no sentido assim, você faz uma pergunta que é uma pergunta totalmente descontextualizada do que você está trabalhando com os estudantes, mas é porque você precisa daquela evidência. Então você quer fazer uma checagem, então você pode trazer uma pergunta que está meio fora do contexto que você está trabalhando, mas é porque talvez seja importante para você ter essa checagem se eles estão conseguindo fazer, sei lá, às vezes quando a conexão disso que a gente está vendo em aula com uma coisa fora do contexto. De vez em quando são coisas geradas mais vinculadas ao contexto, né? Então eu estou trabalhando num projeto, então as evidências assim das pesquisas, de tudo que eu estou fazendo ao longo do projeto, são evidências também, mas tem essa característica de ser mais contextualizada com a trilha de aprendizagem que a gente está trabalhando. E tem, por fim, a questão, acho que de estrutura em questão instrucional. De vez em quando são coisas que você dá um comando que é muito específico. Então, assim, agora vocês vão parar e vocês vão escrever um parágrafo e vão me entregar esse negócio. Isso aqui, ele vai gerar uma evidência numa estrutura mais bem direcionada. E de vez em quando são coisas que são mais abertas, pouco estruturadas, né? Então, olha, tá aqui o problema. Eu quero que vocês me apresentem algo que resolva esse problema e simplesmente libera. Então é algo que foi muito pouco estruturado em questão de instrução, né? Você tem muitas possibilidades, então são características diferentes. Eu acho que juntando um pouco essas características com algumas que eu citei, assim, do que podem de fato ser, acho que quando a gente combina essas coisas, a gente começa a entender, assim, que, putz, no final, acho que muito do que acontece, assim, tudo é possível de ser uma evidência de aprendizagem, né? E aí, obviamente, né, se a gente, elas estão acontecendo a todo momento em sala de aula, mas aí a questão, e aí isso tem a ver com a intencionalidade, é o quanto disso que a gente está conseguindo ou não captar, né? Fazendo um pouco de paralelo aí com a formação com neurociência e tudo mais, a gente entende que a atenção é um processo muito importante para a aprendizagem, né? E a atenção, de um ponto de vista, assim, do funcionamento cerebral, ela tem a ver com filtro, né? Então, se você... As coisas acontecem no mundo, a gente desenvolve essa atenção por uma questão quase de sobrevivência. Se a gente captasse 100% dos estímulos sensoriais que a gente tem ao nosso redor, a gente ficaria maluco. Nosso cérebro nem tem capacidade de processar tudo isso, né? Então, a atenção ela tem esse papel de filtro. Então, muitas das coisas que acontecem ao nosso redor, a gente acaba não pegando porque a gente talvez não estivesse prestando atenção naquilo, naquele momento específico. E essa, para mim, é a importância, assim, da intencionalidade em relação às evidências pedagógicas, porque elas estão acontecendo a todo momento em sala de aula, numa conversa, mesmo na conversa paralela, de vez em quando você tem uma evidência de aprendizagem ali. Então, são coisas que você vê na interação, você vê, e aí, enfim, o ponto é exatamente, acho que esse, assim, se a gente não tem essa intencionalidade, a gente tem um risco de perder talvez, sabe? Algumas dessas evidências que são evidências que podem ser muito valiosas. E, de novo, isso entra na questão de experiência, acho que do professor em sala de aula. Eu percebo que quanto mais experiência o professor tem, ele consegue muito rapidamente se ligar que falar, isso não estava planejado, mas olha que importante isso que aconteceu. Eu vou parar, talvez, o que eu estava fazendo no planejado para olhar para isso, porque acho que isso vai me gerar uma evidência que é muito mais relevante do que algo que estava planejado, né? Então, ele teve essa sensibilidade, né, de entender que algo que estava acontecendo ali era significativo para o processo de aprendizagem. De novo, isso acho que surge nessa conversa sobre evidências exatamente por essa questão. A gente, de vez em quando fala em evidência, a gente fica muito focado na questão só da documentação, do tipo, não, só é evidência quando eu estou conseguindo registrar, documentar, eu estou tendo que tirar foto. Eu tive muitas conversas, assim, na escola sobre um lugar, assim, de trazer essa questão da evidência. Falar, gente, a gente precisa ter um pouco mais de clareza das evidências, e aí falar, não, mas agora a gente tem que, então, ficar com a câmera gravando ali em todas as aulas, a todo momento, tem que estar tirando foto a todo momento. Não de novo, não necessariamente. Acho que é bom ter esses registros por uma questão de documentação, para que você consiga retomá-los, né, depois, mas não necessariamente é só isso, né? Então de novo, dentro da complexidade que é o assunto avaliação, existe uma complexidade também nesse assunto que é a evidência de aprendizagem, né? Acho que tem muitas coisas, né, para se falar. E acho que algo interessante que você trouxe, né, na referência do Planejando para a Compreensão, tem uma questão que eles trazem, né, que eles entendem esse lugar de avaliação eficiente como um registro, né, de diversas coisas com características diferentes, porque é a visão que eles têm e que eu acho que é muito válida em relação do que é e de como se constrói uma compreensão, né?
A compreensão, ela é resultado de um processo. E se ela é como resultado de um processo e você quer evidenciar esse processo, não vai bastar você ter um retrato único. Então, se você tem essa questão, voltando para o que a gente começou no início da conversa da prova, a prova, no final das contas, ele é um retrato único. E, de novo, ele pode ser um retrato válido, não estou invalidando a questão da prova, mas se você está se pautando só naquele registro único, para você fazer, no final das contas, sei lá, lançar as notas, fazer uma avaliação, assim, mais de uma característica mais sumativa do estudante, você olha só para uma coisa, você precisa de fato ter um registro que acontece ao longo do tempo, e um registro que não tem uma única característica, né? Um registro que é composto por diversas evidências com características diferentes, como eu estava citando, né? Algumas mais simples, outras mais complexas, algumas de curto prazo, outras de longo prazo, mas é o conjunto dessas evidências que evidencia de fato o processo de aprendizagem. Isso é muito legal. E acho que essa discussão toda de evidências de aprendizagem tem muito a ver com a definição do Dehaene. O Dehaene é um neurocientista, né? Uma das referências que eu usei bastante no meu artigo para o trabalho de conclusão de curso. E ele traz uma visão de aprendizagem que é aprender é formar um modelo interno do mundo externo. Isso, para mim, tem muito a ver com essa questão das evidências, e principalmente dessas evidências ao longo do processo, porque essa construção do mundo interno é algo que a gente está fazendo recorrentemente a todo momento de forma inconsciente. Então, tudo que a gente vai vendo e vai captando o que acontece no mundo, isso vai impactando no nosso modelo interno, né, de mundo. E quando a gente olha então para as evidências, se a gente olha para a evidência num momento específico do tempo, a gente tem, óbvio que a gente não consegue enxergar o mundo interno inteiro do estudante, mas é meio que um acesso a um momento específico de como estava o mundo, esse modelo interno dele naquele momento. E se aprender é a forma que a gente vai fazendo essa reconstrução desse modelo interno, ter uma captura assim de processo de como esse mundo interno ele vai se construindo em relação ao objetivo de aprendizagem, né? É muito legal e tem a ver com essa questão, né, da neurociência, com a educação e desse modelo de aprendizagem, né? Então, o Derrani ele até traz, na verdade, outras 7 definições, 5 ou 7 definições sobre o que é aprendizagem, mas ele usa essa definição mais geral como um guarda-chuva, né? Então, aprender é formar um modelo interno do mundo externo. Muito interessante, porque estava pensando aqui enquanto você falava, primeiro que a questão das evidências de aprendizagem e da avaliação, ela tem quase um paradoxo que é, né? Você precisa ter muita clareza daquilo que você quer olhar, porque é o que você falou, né? O professor está avaliando o tempo todo, com as perguntas, com as interações e etc. Mas se ele não souber o que é que ele está querendo avaliar, ele vai perder essa chance de chegar se o estudante alcançou ou não o objetivo. Mas ao mesmo tempo que ele tem que ter esse olhar muito focado, ele também tem que ter o olhar aberto para perceber esse desenvolvimento, né, interno do que está acontecendo no estudante em relação ao mundo externo, como você falou. Às vezes, na conversa paralela, vem lá uma eureka, assim, né? Porque, por exemplo, o estudante pode estar fazendo uma transposição do que ele aprendeu para uma situação do cotidiano. E, puxa, essa é uma evidência que a gente procura o tempo todo, né? Então, eu vejo esse paradoxo, assim. Mas na sua fala, você também adiantou e trouxe uma palavra nova que não tinha aparecido aqui ainda, que é a neurociência. Todo o seu trabalho de pós-graduação, né, o foco do seu trabalho de pós-graduação é a avaliação com o embasamento teórico das neurociências. Das ferramentas de avaliação que você traz são as rubricas. As rubricas, no modo como você traz no seu trabalho, elas estão muito relacionadas à metodologia de devolutivas, né? Então, o quanto o professor faz o estudante saber onde ele está no seu próprio processo de aprendizagem. A gente já falou um pouco disso aqui lá no episódio 2, quando a gente falou de metacognição, do estudante ter consciência do seu próprio processo e ir traçando, né, o seu caminho, a gente também poderia chamar isso de feedback, né, num termo aí em inglês, mas a gente está falando de devolutiva.
isso também está muito relacionado a saber o objetivo de aprendizagem, então, onde é que o professor deseja que esse estudante saiba, o estudante sabe onde ele deve chegar, e aí a gente está falando, entrando agora um pouquinho em neurociência, dessa capacidade de metacognizar. Então, de aprender a aprender. Eu queria que você, eu sei que nem todos os educadores já trabalharam com rubricas, nem todas as escolas adotam, né, essa ferramenta avaliativa. Queria que você contasse para a gente de forma geral, não vai dar para fazer um tratado aqui sobre rubricas, mas o que são as rubricas, como elas podem ser usadas e por que que elas são uma boa ferramenta. Boa, super importante falar sobre rubricas, né? E curioso, né? Falando um pouco em relação ao que você trouxe da formação em trabalho, né? Antecedendo a minha formação mais acadêmica, fazendo de fato um curso formal na pós. Pela minha formação em trabalho, rubricas me parecia um negócio que era muito utilizado e presente em todos os lugares. E aí, quando eu tava no meio da pós, a gente foi falar sobre rubricas, sobre avaliação. E aí tinha colegas de várias outras escolas, existiam algumas professoras que não tinham o conhecimento assim do tipo, ah, mas o que que é uma rubrica? E aí acho que é super importante essa fala que você trouxe, né? Acho que é legal a gente tentar definir de alguma forma, trazer assim o que que é a rubrica, né? Eu vou trazer aqui a descrição. Acho que é um pouco difícil de falar sobre rubrica num podcast, porque eu acho que ela tem uma característica visual dela, principalmente quando a gente fala de rubricas de vários níveis, né? Mas assim, vou dar o meu máximo aqui para tentar em áudio aqui descrever. Mas a definição de rubrica, ela é um conjunto de critérios coerentes para avaliação do trabalho do estudante, que inclui descritores de qualidade da performance do estudante para cada critério. Então, assim, é uma frase super curta, vem da referência da Brookhart, de 2013. E aí tem algumas coisas importantes nessa pequena frase. Então, assim, descritores, critérios, e não tem a palavra, mas eu traria também a questão dos níveis, né? Acho que é a qualidade da performance. Acho que aqui nessa frase ela traz dessa forma. Então, a rubrica, enquanto ferramenta, ele é um contínuo de descritores que estão descrevendo, baseado em um critério, né? Então, você tem um critério, e aí você tem um descritor para cada nível de performance. Não sei se é a melhor palavra, mas assim, mas para cada nível, né, da rubrica, você tem um descritor que fala idealmente sobre o que você está observando naquele momento, né? E aí, feita essa definição mais formal da rubrica, qual que é, para mim, a importância da rubrica em todo o processo de metacognição e de aprendizagem no final das contas, né? Voltando para essa citação, para referência do Hanning em relação à aprendizagem, se a gente aprende enquanto a gente está formando esse modelo interno do mundo, a gente precisa saber o que que a gente está olhando nas nossas interações com esse mundo externo, né? E aí, onde entra qual que é o vínculo que eu vejo na rubrica com isso tudo, né? Se você passou ali alguma demanda para o estudante, ele está fazendo ali uma pesquisa. De vez em quando a gente já fez tanta pesquisa que a gente já tem meio que consolidado no nosso cérebro qual que são as características de uma boa pesquisa. Então a gente sabe da questão das fontes, da questão, acho que de formatação, tem, enfim, mil características que a gente vai desenvolvendo. E de vez em quando o estudante ele não tem tanta experiência com a pesquisa, nesse exemplo, né, que a gente está falando. Nesse lugar, acho que é muito legal você ter um conjunto de rubricas para orientar ele. Então você fala assim, ó, para você ter uma produção de uma boa pesquisa, vamos pensar em alguns critérios. Então, o primeiro critério aqui é talvez a qualidade das suas referências para sua pesquisa. E aí, o que a rubrica faz, ela traz descritores. Ela fala assim, num primeiro nível, que é o nível, assim, é o nível ruim, nesse critério de referências, a pesquisa não tem referências. Assim, se você nem tem referência, você está num nível que está muito, muito ruim, porque você não tem referência. Então, você tem um critério ali que é legal. Fala, ó, referências da pesquisa. Um, não tem referência. Dois, as referências não são relevantes para a pesquisa em questão. E aí você vai evoluindo, né? Você vai trazendo descritores. Isso é muito importante para a metacognição, porque você ajuda o estudante a ter. Para mim, são duas coisas. Primeiro, que quando você tem o descritor, você consegue já falar qual que seria o próximo passo em relação ao que o estudante está fazendo. Então você fala assim, ah, legal, se ele está nesse lugar, então o próximo passo para evoluir é o descritor ao lado. É um descritor de uma qualidade maior, né? Então é legal porque ele vai sempre falando, ah, legal, estou nesse lugar, acho que eu
consigo agora dar um próximo passo e ir para esse outro lugar. E tem, acho que, uma questão que até antecede isso, que é você apontar para o que é importante dele estar olhando. E isso é muito importante para a questão da aprendizagem nesse formato de modelo interno, porque, de novo, por questão dos filtros de atenção e tudo mais, se você não está olhando especificamente para aquilo que é importante, talvez você não esteja percebendo que aquilo era importante. Então é isso, assim, a referência, para quem já fez muita pesquisa, a gente sabe que uma boa pesquisa precisa ter boas referências, elas precisam estar documentadas na pesquisa e tudo mais. Mas se você não sabe disso, você tá lá fazendo sua pesquisa, sei lá, fui no Google, pesquisei as coisas, escrevi, achei que escrevi super bem, mas não coloquei nenhuma referência. Mas de vez em quando a pessoa nem sabia que era para colocar referência, né? E quando você aponta que, olha, referência é alguma coisa importante, o estudante, ele, você possibilita, né, que o estudante ele consiga, você direciona, né? Não é nem possibilita, porque possibilitado, mesmo se não tivesse rubrica, todo mundo teria essa possibilidade. Você aumenta a possibilidade de que ele perceba que a referência é importante. Então você aponta, você fala, ó, você está fazendo um trabalho de pesquisa, é importante que, dentre muitos critérios, um deles você olhe para a referência. E aí você pode criar, então, uma rubrica que vai apontar, fala, olha só, você está olhando, então, para a referência, e aí quando ele faz esse processo, ele fala, olha, no meu modelo interno, isso não era muito importante. Agora eu tô entendendo que é importante. Aí ele vai já ter uma pequena modificação no modelo interno. Aí vamos supor, ele fez uma primeira iteração na pesquisa, foi lá e entregou. Só que aí o professor pode dar uma devolutiva que é: olha, muito legal que você colocou a referência, então você já evoluiu, mas ó, eu, como professor, olhando essa entrega que você me fez, eu acho que as suas referências elas não estão muito vinculadas, talvez ainda com o que você está trazendo da pesquisa como um todo. Então já é uma outra informação para que ele consiga, mais uma vez, fazer mais um processo de reconfiguração do modelo interno, né? Então é nesses processos de reconfiguração de modelo interno que é quando ocorre a aprendizagem. E isso é muito importante nessa questão da devolutiva, porque muitas vezes a gente, de novo, foca tanto no planejamento do que nós, professores, estamos fazendo, que a gente, de vez em quando, esquece desse lugar da devolutiva. Então, tem vezes que a gente faz uma atividade que ela é incrível, num ponto de vista, assim, de engajamento, que é importante para o aprendizado também, mas, assim, se a gente olha para engajamento, para uma série de coisas, pô, é super legal, é um tema atual, a gente está trazendo mídias que tem a ver com o interesse genuíno dos estudantes e tudo mais. E aí no final a gente pede, sei lá, um bilhete de saída. Se esse bilhete de saída que o estudante escreveu, né? E aí o bilhete de saída, pequeno parênteses, tá? O bilhete de saída é basicamente você propõe algum questionamento, né? Você tem mil formas de fazer isso, mas você propõe, faz uma pergunta reflexiva para o estudante e ele responde essa de forma bem curtinha, né? Normalmente um bilhete de saída é mais curtinho. Ele faz essa reflexão, escreve e ele pode entregar ou pode ficar para ele mesmo. Mas, vamos supor, você fez todo esse planejamento incrível e tal, você propôs um bilhete de saída e ninguém nunca olhou pra esse bilhete de saída. Qual que é a devolutiva que esse estudante está tendo em relação ao bilhete de saída? Eu já acho que é bacana, assim, mesmo se não tiver nenhuma devolutiva, você tá, de novo, pela questão de você apontar para ele ter talvez uma reflexão que ele não teve por conta própria, você já está ajudando no processo de aprendizagem. Mas como um dos pilares do aprendizado, né, de novo trazendo dessa referência do Derrani, é a devolutiva, se você não tem essa devolutiva do mundo real em relação a algo que você fez, que é meio que a sua manifestação do seu modelo interno para o mundo externo, se você não tem nenhuma devolutiva daquilo, você está perdendo uma oportunidade de reformular o seu modelo interno e, consequentemente, está perdendo uma oportunidade de aprender mais. Então, isso é mega importante, assim, se você consegue colocar algo no mundo e você tem alguma devolutiva sobre, ó, isso aqui talvez é mais para direita, é mais para esquerda, não é bem assim, e coisas do tipo, isso tudo vai fomentando esse lugar de reconstrução, né, do modelo interno, e a rubrica, acho que ela é uma ferramenta muito legal, porque ela possibilita que o estudante ele consiga, até certo ponto, fazer isso sozinho. Então, como estratégia de sala de aula, isso é muito legal, porque ele tira um pouco da carga do professor precisar a todo momento precisar ficar dando devolutivas mega individualizadas para cada um. De novo, é importante você dar, é muito potente você conseguir dar devolutivas individualizadas. A minha questão é, isso é viável de você fazer em todas as aulas? A gente sabe como é, entrar lá em sala de aula é 40 minutos, 50 minutos que acontece o mundo ali dentro e de vez em quando essa oportunidade evolutiva fica de fora. Então você ter algumas ferramentas que te ajudem
a dar essa devolutiva é importante, porque você vai também, assim, você não deixa o estudante sem essa devolutiva, por mais que seja uma devolutiva que ele mesmo consiga fazer, o que, de novo, é muito potente de um ponto de vista de metacognição. Perfeito, porque é parâmetro, né? Acho que também tem isso. As rubricas elas dão parâmetro para o estudante. É aqui que eu chego, é aqui que eu desenvolvo. Esse é o ponto de partida, né? Como você falou da pesquisa. Ter uma referência, pelo menos para uma pesquisa, é o ponto de partida. Não há possibilidade de se desenvolver a habilidade de pesquisar sem saber que precisa ter pelo menos uma referência e que isso não é suficiente. Então, as rubricas elas trazem esse parâmetro. Na sua fala, o tempo todo, Eric, na nossa conversa aqui sobre avaliação, tem um ponto que chama muita atenção e que eu estou aqui, eu fico assim, agora ele vai falar, agora ele não fala, e é muito legal que você não fale, que é, você não traz a palavra ensino. Todo o tempo você traz a palavra aprendizagem. Eu acho que isso tem a ver justo com o enfoque teórico que a sua pesquisa teve, que é a neurociência. Então, quando a gente está falando de neurociência, a gente está falando de como a gente olha para o estudante aprendendo. Óbvio que o modo como o professor ensina vai influenciar no modo como o estudante aprende, mas o ponto de chegada é a aprendizagem, não é o ensino. E agora no finalzinho você falou, né? Às vezes o professor está tão focado naquilo que ele precisa fazer que sobra pouco espaço para olhar o que o estudante está fazendo. O seu trabalho sobre avaliação com esse enfoque em neurociência, quando eu estava lendo, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte: quando a gente traz esses termos que não são exatamente da educação para a educação, né? Então, neurociência, a princípio, não é. Claro, hoje em dia a gente tem neurociência da educação, todo esse campo, mas se uma pessoa leiga talvez não conecte essas duas histórias, né? E aí, eu acho que esses termos, às vezes, eles aparecem e eles tomam alguns caminhos. Às vezes, de panaceia, então, a neurociência vai resolver tudo na educação. Agora que eu sei neurociência, eu sei como o cérebro aprende, não vou ter mais dificuldade com os meus estudantes em sala de aula, todo mundo vai obedecer os comandos, vai ser maravilhoso, já que neurociência é uma abordagem científica. Problema resolvido. Mas aí, essa visão, justamente, ela cai para um outro lugar, que é, nada disso funciona, sala de aula é muito diferente, na prática a teoria é outra, não me venham com essas bobagens de neurociência, você não sabe, não tem experiência em sala de aula, então a gente fica nesse duelo, né, de posições quando aparece isso. Eu acho que a ideia é que a gente olhe para possibilidades que melhorem a aprendizagem dos estudantes, que deem mais ferramenta para os estudantes aprenderem mais eficientemente, usarem as suas habilidades. E aí, no seu trabalho, tem uma abordagem, inclusive, assim, né, nominal, estou fazendo a citação aqui, que é uma abordagem não prescritiva da neurociência. Vou pedir para você explicar o que significa essa abordagem não prescritiva e como é que você acha que a neurociência está inserida nesse contexto da educação. Essa definição, né, da neurociência não prescritiva, ela surge não é desse artigo que surge, né, mas é o artigo que eu usei de referência para falar sobre isso, que é o artigo do Lousada, dos Lousadas, né, Lousada pai e Lousada filho, falando sobre qual é o papel da neurociência na educação. E aí existe um artigo do Brewer de 97, que ele faz uma crítica assim muito forte em relação a esse papel da neurociência na educação. Lembrando que era 97, né? Tava ali na década do cérebro, onde estava tendo um processo acho, muito forte de neurificação, né? Neurificação é essa coisa assim de tudo que tinha neuro, automaticamente parecia que era melhor. Então você tinha assim, neuro não sei o que lá, neuro não sei o que lá. Enfim, a gente viu no curso, a gente viu inclusive recuperaram ali peças publicitárias que era tipo neuro sabonete, neuro shampoo, alguma coisa do tipo, mas sabe, eram coisas. E era assim, isso é muito representativo daquele momento, porque a gente estava tendo avanços muito significativos em relação à neurociência, né? Porque a gente estava conseguindo ver em vivo, né? Então, não necessariamente precisando
conseguir olhar o que estava acontecendo no cérebro com a pessoa ainda viva, né? Não necessariamente morta, que era o que acontecia antes. Então isso permitiu muitos avanços. E aí, óbvio, aí você começava a ver assim, neurociência para economia, neurociência para publicidade, neurociência para educação também. E aí tinha esse artigo do Breuer que fazia uma crítica. E a crítica era porque ele estava olhando para a neurociência nesse lugar que acontecia de fato, assim, da neurociência como prescritiva da educação. O prescritivo aqui significa assim, dado que na neurociência descobrimos que o cérebro funciona de tal forma, em sala de aula você precisa fazer tal coisa. Era uma coisa meio assim, se isso, então aquilo. Então, se a gente descobriu que o cérebro funciona assim, você precisa fazer dessa forma em sala de aula. O que é muito, não sei nem qual que é a palavra, assim, mas, assim, me parece uma falta de diálogo e faz todo o sentido essa crítica do Breuer. Só que com o passar do tempo, como você disse, foram surgindo, né, essas áreas, assim, de pesquisa mais voltadas, de fato, assim, para neurociência e educação, que aí a gente começa a ter uma participação maior, né, dos educadores, dos pedagogos, enfim, de todos os profissionais de áreas de educação e áreas relacionadas, né, então psicologia cognitiva e tudo mais, para discutir essas relações, né, de neurociência e educação. E a visão que eu defendo, acho que muito graças à formação que eu tive, né, de neurociência na escola, que é super respeitosa nesse lugar, que é a neurociência não prescritiva. A neurociência que não está nesse lugar de falar assim, como a neurociência descobriu que o cérebro funciona assim, então você faz tal coisa em sala de aula que vai dar tudo certo. Assim, não existe bala de prata quando a gente está falando de educação, até porque, assim, a aprendizagem é um processo extremamente complexo. A gente não sabe de fato como funciona a aprendizagem. Óbvio, a gente tem muitas descobertas super relevantes em relação à aprendizagem hoje em dia, mas nada disso determina que a coisa precisa acontecer de forma A ou B ou C especificamente, só porque houve uma descoberta. E são áreas distintas, acho que isso também é importante, né? A neurociência é uma área, a educação é uma outra área. Acho que é possível você estabelecer pontes, eu acredito que é possível estabelecer as pontes. Esse artigo do Breuer, se eu não me engano, o título dele, né, uma tradução livre aqui, era Neurociência e Educação, uma ponte muito distante. E eu acredito que hoje em dia essa ponte ela é menos distante do que talvez fosse naquele momento, e eu acho que é uma ponte viável de ser construída, assim, eu acho que tem muito ganho a gente construir essa ponte, desde que ela seja construída seja co-construída, né? Então, entre educadores e neurocientistas e todos os profissionais dentre nesse processo todo. E aí tem uma questão importante também, que é disso assim, a gente tem professores muito, muito bons desde antes da neurociência. Então, obviamente, é mais uma evidência de que a neurociência ela não é assim, não é obrigatória num lugar de tipo, se você não sabe neurociência, você não tem como ser um bom professor. De novo, isso é um desdobramento desse lugar não prescritivo da neurociência. A gente entende que sim, assim, existem professores muito bons que de vez em quando não sabem nada sobre neurociência, mas sabem muito sobre diversas outras coisas que são muito importantes para a educação, para a aprendizagem, para o ensino e tudo mais. E dito isso, o que a gente vê muito hoje em dia, assim, é uma frente que eu gosto muito, acho que isso, de novo, tem muito a ver com a Andressa, que é a coordenadora do curso que eu fiz de neurociência na escola, trazia muito a ideia da gente explorar os diálogos entre a neurociência e pensadores da educação. Então, quando a gente vai olhar assim, alguns acho que são talvez mais óbvios assim, né? Então você vai falar sobre as etapas do desenvolvimento do Piaget. Hoje em dia você tem evidências científicas de que muito do que ele falou é super em linha com as descobertas sobre como o nosso cérebro se desenvolve, né? Então, é muito legal você entendendo essas conversas, esses diálogos, né, que existem entre pensadores da educação e a neurociência, né? E óbvio que tem alguns que são, assim, naturalmente um pouco mais distantes e que aí uma outra pessoa se aventura a trazer essas pontes e eu acho que é desse lugar que surgem as coisas, os insights mais ricos, assim, né? Então, por exemplo, Paulo Freire e neurociência, acho que é algo que não é tão natural, talvez, quanto, assim, num primeiro momento, quanto, sei lá, você vai ver Piaget com neurociência. Mas quando você se debruça mais sobre o trabalho, né? E eu tô falando muito pelo que eu vi até do trabalho da própria Andressa, né? Que faz essa investigação.
mas o pouco que eu consegui ver, isso é o lugar mais rico que a gente tem, porque você precisa fazer algumas, você tem que dar algumas voltas ali, né? E olhar mais profundamente para a produção do Paulo Freire, quanto para a produção existente em neurociência, para você entendendo onde as coisas vão se conectando, e são conexões não tão diretas, são conexões talvez mais sistêmicas, que é quando você pega diversos componentes, né, dessas duas áreas diferentes e consegue fazer essa conexão. E esse, para mim, acho que é o lugar, assim, eu acho que da neurociência na educação, né? Quando você entende que ela não é, assim, algo que se você não tem esse conhecimento da neurociência, você não tem como ser bom professor. De novo, eu já falei, acho que não é verdade isso. Você consegue ser bom professor porque existe o negócio da sala de aula, que é a experiência empírica ali do que está acontecendo de fato, né? E de vez em quando você vai para pesquisa e tudo mais, você tem pode ter ou não, né, um certo distanciamento, e acho que quando você junta essas duas coisas é onde acontece algo muito rico. E você saber, e no final das contas, assim, eu acho que é um lugar que pode facilitar muitas coisas, porque se você entende essas características do aprendizado, então funções executivas, mil coisas, assim, como acontece, a gente teve o episódio com a Mari sobre alfabetização, quando você olha, assim, o que acontece no cérebro em relação à alfabetização, por exemplo, a gente entende que, diferente de diversas outras coisas, a parte de leitura e escrita é algo que o nosso cérebro ele não tem do ponto de vista biológico, é uma construção mais social, porque não deu tempo ainda da nossa, desde que surgiu, né, escrita e leitura, não deu tempo ainda da gente se adaptar e ter uma construção biológica adaptada para leitura e escrita. Então, o que o nosso cérebro faz, ele meio que vai realocando recursos do cérebro para aprender a escrever e aprender a ler e tudo mais. E aí você consegue nesse processo ir entendendo assim a dificuldade, a riqueza e a beleza, né, desse processo de alfabetização, por exemplo. E o mesmo vale, acho que, para quando a gente vai falar sobre numeracia, enfim, para várias outras coisas, né? Controle de impulso, né, que é a questão do controle inibitório. Então, saber um pouco, né, dessa base da neurociência, eu acho que super ajuda, assim, em sala de aula. É algo que eu particularmente recomendo muito, assim, que as pessoas busquem um pouco, pesquisem, né? Mas, de novo, não nesse lugar de ser impeditivo de você ser um ótimo professor sem ter esse conhecimento. Acho que isso que é a parte mais importante, eu acho, da abordagem da neurociência. A gente precisa entender que são áreas distintas. Eu acredito muito que a neurociência pode contribuir demais para a educação por mil razões, mas é nesse lugar, assim, não é um lugar de, olhem, se é isso, então aquilo, e também é um lugar, de novo, de não existe receita pronta, não existe bala de prata, assim, a aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo. Fico pensando, conforme você vai falando, eu monto um cenário na minha cabeça que é um galpão escuro com algumas pequenas luzes acesas. E aí essas descobertas que a gente vai fazendo, aliando neurociência, desenvolvimento, psicanálise, comportamento cognitivo, psicologia comportamental cognitiva, a gente vai acendendo, né, esses abajures, às vezes é uma luzinha mais forte, às vezes é uma luzinha mais fraca, mas tudo isso vai trazendo luz para esse processo. É isso, né? A gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de desenvolvimento humano. Quantas coisas a gente ainda não sabe sobre o desenvolvimento humano em si, assim, né? Das crianças. Quantas coisas a gente descobriu sobre o desenvolvimento humano com o avanço da medicina, da ciência e etc. Então, é muito legal pensar isso de uma forma não excludente, e acho que até se a gente for aí fazer um recorte que não cabe aqui agora a gente se estender, mas até um recorte meio elitista, né? Eu acho que essa ideia de neurociência, né, traz um recorte talvez meio elitista, e aí um professor que não tenha tido acesso especificamente é desconsiderado porque não teve acesso. E é isso, né? Você falou Paulo Freire. Estava lá fazendo, desenvolvendo, sem nunca ter citado, pensado ou falado. Talvez tenha até pensado, mas né, não é o foco do trabalho dele, neurociência. Um professor não precisa disso. Então, é muito interessante essa abordagem. Falando nessa abordagem, e aí eu estou muito curiosa, Eric, assim, fui lendo o seu trabalho, abri lá, você tive o privilégio, né, de receber o link da plataforma e etc. O seu trabalho é um trabalho sobre avaliação com base na neurociência, mas a sua proposta é o desenvolvimento de uma plataforma ou um guia digital interativo para educadores. O que que é esse guia?
Qual é essa proposta e como é que esse guia vai ajudar os professores em relação à avaliação? A ideia desse guia, talvez voltando um pouco, né, até falando assim dessa, até da própria concepção de definição, né, esse guia digital interativo para educadores, né, no processo de desenvolvimento do trabalho, que teve sim essa produção do artigo, mas o artigo também ele é quase que um embasamento para a produção desse guia, que para mim é a entrega real que vai acontecer pós finalização, né, da minha pós. Mas a ideia é que ele seja esse lugar que eu não quero que ele seja extremamente aprofundado. Acho que aí volta para uma questão assim de relações de simplicidade, do design, com a educação, com a experiência do usuário. Mas a ideia é que ele seja um lugar quase como, sei lá, como um hub, talvez, que ele possa atrair pessoas curiosas sobre esse tema, assim, avaliação ou neurociência, ou os dois, e que dali ele possa tanto ir navegando, assim, ele pode começar assim, me interesso, por exemplo, por avaliação. Eu quero que eventualmente ele encontre ali que, tipo, putz, existe essa página nesse guia que fala sobre avaliação. E aí ele pode pesquisar, e aí, ao começar a explorar essa plataforma, ele vai entender, avaliação super legal, avaliação diagnóstica, formativa, somativa, ferramentas, o que que dá para fazer. Entende um pouco também do vínculo com neurociência, né? Vai falar, nossa, que legal que tem uma conexão com neurociência. Aí ele pula para a área de neurociência, dá uma navegada, e ao longo desse processo eu vou colocar um monte de referência ali no meio também, para que ele possa se aprofundar caso ele queira, né? Então a ideia da plataforma é essa, ela não é um lugar onde você vai se aprofundar. A ideia é que esse guia ele seja quase como um guia introdutório, né? Um hub de informações relacionadas à avaliação, neurociência e aprendizagem, onde o usuário ele pode começar navegando por qualquer lugar. Então, tenho tomado, né? Então, é um trabalho em construção, né? Então, estou arquitetando todo esse guia para que ele não demande uma leitura mega linear, do sentido, eu preciso ler coisas atrás para poder entender o que eu cheguei aqui agora, que é o meu interesse real. Então, eu estou quebrando um pouco a cabeça, né, para ver como que eu construo, como que eu arquiteto isso tudo. Mas, assim, bem, em linhas gerais, é essa a ideia, assim, que ele seja esse guia digital, ele vai estar disponível ali na internet, e aí, acessando ele, você vai conseguir encontrar, assim, algumas informações iniciais sobre processos avaliativos e ferramentas avaliativas, o vínculo dessas coisas com neurociência. Mais para frente, né, isso acho que é algo onde eu sinto que eu preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas eu queria muito trazer uma questão de diferenciação nesses guias, né? Então, falando assim, legal, que bacana, entendi essa ferramenta aqui para fazer um mapeamento, um processo de avaliação diagnóstica. Quais são as possibilidades de diferenciação que eu tenho em relação a isso, né? Penso, né, de novo, é uma ideia na minha cabeça ainda, eu não materializei nada disso, mas penso que tem muito do desenho universal de aprendizagem, que a gente possa olhar para esse lugar de diferenciação, né? Acho que isso é inclusive, enfim, isso inclusive é uma referência super válida, né, para quem está interessado em diferenciação e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante para os processos de aprendizagem. E a outra coisa importante ele é um guia open source, né? Então eu estou começando a entrar, é algo que eu confesso que eu não tenho muita experiência, eu comecei a entrar basicamente no ano passado nesse mundo do open source, né? Que é essa ideia de que eu estou programando o guia, o código-fonte, né? Então, ou seja, todo o código que alguém precisa para replicar esse guia em algum outro lugar, ele não só está disponível publicamente, como ele tem uma licença que permite que a pessoa faça o que ela bem entender com aquilo. Ela pode, inclusive, pegar e vender, se ela quiser. E não precisa, assim, não precisa. É algo muito. Parece muito maluco, né? Mas é um mundo que eu acho que é super interessante, assim, para quem vem dessa área de desenvolvimento, assim, todo esse. A gente acha que só consegue ter desenvolvimento de coisas, inclusive de inteligência artificial, eu diria, hoje em dia, por conta do open source, assim, que é uma coisa muito bacana, assim, que não é diretamente relacionado, eu acho, ao mundo da educação, mas que é interessante isso ter surgido nessa conversa sobre educação, porque eu acho que é um modelo que tem muito a ver com educação, com aprendizagem, né? Isso do compartilhamento irrestrito, assim, né? Dos seus aprendizados, do seu conhecimento e da sua produção, inclusive, que possa ajudar outras pessoas, né? Eu acho que muito desenvolvimento gira em torno disso. Então, bem em linhas gerais, de novo, a gente está aqui num podcast, não dá para ver nada, mas é um pouco da proposta, assim, desse guia. Então, ele é um caminho que eu imagino que seja um caminho introdutório, o meu objetivo é que isso desperte a curiosidade nas pessoas que, porventura, acessem esse guia, sabe? Do tipo, putz, tô interessado em avaliação, chega lá, nossa, comecei a me interessar por neurociência também.
Ou o contrário, né? Nossa, gosto de neurociência, quero entender o vínculo com educação. Aí chega lá, fala, meu, que legal, tem um vínculo. Então, o meu objetivo, assim, principal é isso, assim, é que eu quero que seja um guia que quem acessar ele tenha essa curiosidade, assim, instigada, despertada. Eu vou pedir perdão já pela piada, mas eu só consigo pensar que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Esse gostinho que fica para a gente descobrindo outras coisas. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando que isso que você falou do open source, na verdade, dessa conexão com a educação, tem muito a ver com a cultura maker, né, Eric? Que é isso de disponibilizar o making of, assim, de como as coisas são feitas, né? E se a gente está pensando aqui, estou fazendo uma ponte gigantesca, né? Mas como essas coisas se conectam, de estudantes autônomos e capazes de desenvolver as suas próprias coisas, né? Suas aprendizagens, pensando que a tecnologia é uma habilidade, né? Saber trabalhar com tecnologia, com coding, enfim, são habilidades que vão precisar estar presentes no currículo, né, das crianças todas. Isso é muito legal também, né? É um ponto de partida mesmo, né? Você falou das referências, queria lembrar que todas as referências citadas aqui na nossa conversa, elas ficam na descrição do episódio, então eu vou disponibilizar o trabalho do Eric, que tem as referências, as leituras de textos, enfim, de todo mundo que a gente está citando. E para costurar lá com o início da nossa conversa, já encaminhando para o finalzinho, eu falei dessa coisa do professor designer, né? Que quando ele planeja uma experiência de aprendizagem, é aquilo que você falou, é maravilhoso, é lindo, nossa, vai ser incrível. Aí chega na sala de aula, tem a experiência com o usuário, né? Que é, às vezes, uma coisa completamente diferente. Às vezes mais incrível do que você pensou e às vezes muito longe daquilo que você pensou. E não por isso menos incrível também, porque tem o seu valor. E você agora está nessa fase de terminar o planejamento da plataforma para ela começar a encontrar. A próxima etapa é o encontro com o usuário, né? O que que você espera que aconteça e como é que as pessoas vão conseguir ter acesso a esse guia, Eric? Começando da última pergunta, que acho que é mais fácil de responder, né? O acesso por esse guia, ele vai estar disponível no... É um domínio que eu já comprei, já está disponível, inclusive, que é o avaliaçãoparaaprendizagem.org. Então, qualquer um que acessar esse endereço, né, na internet, ele vai ter acesso a esse guia. E eu escolhi essa forma, né, porque eu acho que isso é mais... Ele consegue chegar em mais lugares do que se eu gerar, sei lá, um PDF, como se fosse um PDF interativo, alguma coisa do tipo. Eu acho que disponibilizar, assim, como um link, assim, funciona melhor. Até pensando nos nossos meios de comunicação atuais e tudo mais. Então, assim que você vai acessar. E o que eu espero que aconteça quando isso chegar nos professores, nos educadores, nos interessados sobre o assunto, é que eu comece a ter o feedback desses usuários, né? Então, tudo isso no final, faz parte do processo de desenvolvimento, né? Que, de novo, é um processo natural para quem trabalha com produtos digitais e tudo mais. Inclusive, tem a ver com essa minha história, assim, né? Eu vejo, eu sempre fico fazendo, é inevitável, assim. Eu sempre olho coisas, situações do dia a dia, na escola e tudo mais. Eu falo, nossa, tem uma coisa da minha experiência com programação que, se acontecesse aqui, eu acho que ajudaria nesse cenário. E do design a mesma coisa e tudo mais. E eu espero que isso aconteça, assim, que as pessoas que têm acesso, eu vou precisar criar tudo isso, né? De novo, isso depende de mim também, mas eu quero muito criar esses canais para que as pessoas possam dar as suas contribuições e tudo mais. E, inclusive, acho que esse seria um sonho mais distante, mas eu quero muito pensar sobre ele, que o open source, a forma que ele funciona é você tem um repositório, né, dos arquivos e tudo mais, e você, quando ele está open source, você pode contar com a contribuição de qualquer pessoa, assim, do mundo que queira contribuir com aquele projeto, ela pode ir lá e falar assim. Aí, pensando no nosso cenário aqui desse guia, nossa, eu tenho uma referência muito legal. Aí ela pode ir lá onde está o repositório, ela cria uma discussão, fala assim, ó, eu queria propor da gente trazer essa referência. E aí você tem toda uma discussão para depois, no final, tomar essa decisão ali de tipo, vamos colocar ou não vamos colocar, né? Essa referência no projeto. E isso hoje ainda é muito restrito para quem entende, né, como sabe operar, sabe navegar nesses repositórios, inclusive porque para fazer as contribuições você precisa saber programar.
minimamente. Só que eu acho que seria super válido, assim, e aí por isso para mim é um sonho distante, porque eu preciso ver quais são as referências, onde que isso existe mais ou menos, mas eu queria muito que os leitores, que são educadores, e a grande maioria não sabe programar, enfim, não é a formação, mas eu queria muito pensar em formas de, aos pouquinhos, ir convidando essas pessoas para participarem, sabe, desse lugar como, não necessariamente como programadores, mas trazer eles para esse ecossistema, que, de novo, tem essa questão do ecossistema ele ser um pouco restrito às pessoas que estão no meio da programação e tudo mais. Mas eu acho que já tem, assim, formas possíveis de pessoas não programadoras conseguirem super contribuir. E eu quero muito, assim, que isso aconteça. E aí eu também preciso pensar que, do meu lado, eu vou provavelmente começar, assim, com pessoas que eu tenho contato direto, né, próximas, porque eu posso convidar no boca a boca, né, falar, ó, quero que você olhe lá e você faça uma contribuição em tal lugar e tudo mais. Só que se a gente pensa assim num efeito de sistemas complexos, né? Então eu pingo essa gotinha d'água que vai começar a reverberar. Eu espero muito, assim, que, de novo, é difícil, depende de muitas coisas assim acontecerem, mas eu quero que, com o passar do tempo, isso vá chegando em mais pessoas e que a gente vá tendo mais contribuições, assim, né? De outros lugares, outras pessoas, com outras visões até, inclusive. Acho que isso é a parte rica, assim. Eu quero que essas discussões aconteçam para todo mundo aprender. Tá vendo? Mais uma característica de educador nato, assim, né? De acreditar que uma gotinha d'água vai se transformar num rio, né? Assim, acho que esse é o pensamento vigente de todos nós que estamos aqui nesse grupinho, né? Chegamos à última pergunta, Eric, depois, assim, né? Eu estou aqui com uma lista de anotações, de coisas que você foi falando e trazendo para a gente conversar com você é sempre é, agregador, assim, acho que tanto porque você traz exemplos de outras áreas, tem um pensamento, né, que é muito conectado com a educação e faz sentido e é coerente, mas que tem outras referências também. A gente teve junto em muitos momentos, assim, descobrimos coisas juntos nessa, né, quando a gente fala de documentação, descobrimos que a relação entre planejar e levar para o campo tem uma distância grande, né? Ou pelo menos assim, tem um monte de passo que precisa ser dado daquilo que a gente imagina que vai ser implantado ou implementado numa escola para o que acontece de fato ali no chão com as crianças, com os professores em formação, com professores mais e menos experientes, enfim. Acho que a gente teve juntos assim momentos muito importantes e foi muito legal, né? Muito legal ver o seu trabalho agora culminando nesse guia, enfim. Mas daí eu quero saber, você contou para a gente como é que você chegou até aqui, eu quero saber o que que te faz querer continuar falando sobre isso. Que me faz querer continuar falando sobre isso, para mim é a perspectiva de futuro, basicamente, assim. Eu sinto muito que eu encontrei, assim, nessa jornada como um todo, acho que muitas oportunidades de contribuir para esse mundo da educação com esse olhar que você trouxe, que é talvez não tão usual, assim, porque como eu venho de uma formação diferente, né? Não sou formado, não sou pedagogo, não fiz licenciatura, não tenho essa formação que é a formação mais padrão para educadores. Num primeiro momento eu sempre achava, falei, putz, não sei se rola, não sei se tem algo a contribuir, de vez em quando é algo que, enfim, de vez em quando vale a pena manter separado, mas eu acho que esses anos todos que eu tô trabalhando com projetos exclusivamente, né, atuando em projetos de educação, seja como designer, seja como coordenador, seja mais ou menos próximo da sala de aula, o que eu enxergo hoje, o que me dá vontade, assim, né, de querer continuar nessa trilha, é perceber que sim, a gente consegue, acho que dá para trazer muito valor para educação, para o ecossistema de educação como um todo, de uma perspectiva do design, da tecnologia e agora também da neurociência, né? Mas é isso para mim que me motiva. Eu vejo que sempre quando eu tenho uma conversa com alguém, e de vez em quando são conversas que passam por todos esses momentos assim de concordância, discordância, convergência, divergência e tudo mais, ao final, invariavelmente, pra mim, sempre chegamos junto nessas conversas num lugar de tipo, putz, aprendi algo. Seja eu aprendendo com a pessoa, seja a pessoa aprendendo comigo, assim. Mas isso pra mim é o que, de certa forma, me motiva a continuar, porque eu acho que dá ainda pra contribuir muito nesse lugar, assim, do design, da tecnologia e da neurociência para educação.
Que sorte a nossa, Eric, que você quer continuar aprendendo e fazendo a gente aprender também. Essa conversa nossa aqui hoje foi assim incrível, como eu disse. Eu já sabia que a gente não ia resolver nenhum problema, a gente ia criar muitos outros, mas que bom. Acho que criar problema, pensar, refletir, pensar em soluções, trazer possibilidades é a coisa mais bonita que o processo de educação pode fazer, o processo de pesquisa. Parabéns pela finalização do seu trabalho de pós-graduação. Estou curiosa para ser usuária desse guia, quem sabe contribuir também. Obrigada, obrigada mesmo. A gente gravou num domingo e que bom que você topou. É sempre uma honra conversar com você. Sou muito grata e acho que todo mundo vai gostar também de pensar mais sobre esse assunto tão complexo e importante na educação. Eu que agradeço, fico muito feliz de novo com o convite e muito legal poder fazer parte desse grupinho dos educadores. Boa, boa. Até mais.